Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neumuel Estina com uma mensagem da Palavra de Deus. Você já teve um sentimento amargurando o seu coração? Já se sentiu culpado a tal ponto de sentir um peso muito grande sobre os seus ombros, como se o mundo estivesse desabando sobre a sua cabeça? O tema da palestra de hoje é: em Jesus está o perdão. Talvez o pior dos sentimentos seja o sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa não atua somente numa parte do corpo, mas atinge o ser todo. O melhor remédio para o sentimento de culpa é o perdão, porque a culpa tem no pecado o seu agente principal, e sem perdão não é possível ter paz. O assunto do perdão é palpitante, e hoje queremos mostrar a você que o perdão está na pessoa de Jesus. Em Jesus está o perdão, porque Jesus foi ferido por nós. A Bíblia ensina esta grande verdade em Isaías 53, verso 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto bíblico que serve de base para a nossa consideração está no Evangelho de João, no capítulo 21, nos versos 15 a 22, onde encontramos o relato de como Jesus aparece novamente aos discípulos com o objetivo de oferecer o perdão a Pedro. Você já pensou por que Jesus fez a mesma pergunta 3 vezes? Pedro, tu me amas? A base para esta compreensão está no capítulo 18 do Evangelho de João, nos versos 15 a 27, onde João conta como Pedro por 3 vezes negara a Jesus. Estava frio, um sentimento de desolação pesava no coração de todos os discípulos. Pedro estava muito, mas muito desolado e com medo, e foi procurar um lugar para se aquecer. Finalmente encontrou. O lugar ficava num ponto estratégico. Dali, dava para olhar o que estava acontecendo com Jesus, o Mestre, e ao mesmo tempo poderia passar despercebido. Ele era diferente das outras pessoas que estavam se aquecendo. Ele queria não ser notado, mas uma criada o reconheceu. Um servo o reconheceu também, e outro homem o reconheceu, e aos 3 ele negou. Negou por 3 vezes. Finalmente o galo cantou, conforme Jesus havia predito no capítulo 18 de João, no verso 27. Pedro era um dos principais amigos de Jesus. Ele foi um dos 3 que viram Jesus no Monte da Transfiguração, junto com Moisés e Elias. Os outros 2 foram Tiago e João. Não obstante toda esta amizade, Pedro o negou. Eu fico a imaginar o sentimento de culpa de Pedro quando ouviu o galo cantar. Olhou para dentro do pátio. Lá estava Jesus olhando para ele. Então os olhares se cruzaram e Pedro sentiu uma profunda dor. Aquela dor do tipo que penetra o coração. E não suportando mais, saiu para chorar. Tristemente, Pedro não teve chance de pedir perdão, pois logo depois, Jesus foi condenado e crucificado e morreu. Um sentimento de culpa tornou a vida de Pedro insuportável. Pense comigo. Você agride seu melhor amigo e antes de poder pedir perdão, seu amigo morre. Deve ser horrível, não é mesmo? Pedro não suportava o peso da culpa e numa noite, quando não sabia mais o que fazer, resolveu sair para pescar. Muitas vezes, nós mesmos queremos preencher o vazio de nossa vida, vazio que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher, nada mais, ninguém mais. Outros amigos foram com Pedro. Pescaram a noite toda, mas nada conseguiram. Eles vinham voltando de uma viagem decepcionante, porque é isso mesmo que acontece quando tentamos preencher o lugar que é de Deus com alguma coisa que não o próprio Deus. O resultado é um vazio ainda maior. Porém, Jesus foi ao encontro de Pedro, alimentou-o fisicamente, dando-lhe pão e peixe.
E depois de terem comido, perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus fez esta pergunta, e a resposta foi sempre a mesma: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus então acrescentou: apacenta o meu rebanho. O poder, a fama, o dinheiro, os prazeres, as coisas, nunca poderão preencher o lugar que é de Jesus. Deus reservou para si em cada coração um lugar, e o homem só pode ser feliz quando Jesus ocupa esse lugar. Pedro nunca mais foi o mesmo depois deste encontro com Jesus. Surgiu um novo homem daquele Pedro medroso. Ele escreveu coisas maravilhosas depois daquele encontro com o Senhor. Diz a tradição que no dia de sua morte, Pedro não quis ser crucificado de cabeça para cima, como o fora Jesus, pois ele não se achava digno de morrer do mesmo modo que seu mestre morrera. E a seu pedido foi crucificado de cabeça para baixo. Meu amigo, minha amiga, se Jesus criou condições para perdoar a Pedro que o negara na hora mais difícil de sua vida, é porque Ele é capaz de perdoar a você e a mim também. O mesmo Jesus que procurou a Pedro nos procura hoje e diz: eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3, verso 20. Jesus quer lhe dar o perdão hoje, porque esta é a sua principal atividade, é o seu maior anseio e também a nossa maior necessidade. Em 1 João capítulo 2, verso 1 está escrito: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amigo, Jesus está pronto a perdoar, porque Jesus é o Deus do perdão, porque em Jesus está o perdão. Ele está pronto a consolar, e somente em Deus você vai encontrar forças para lutar, amar e vencer o mal. Abra agora o seu coração, deixe Jesus entrar, e com Ele virá o perdão, virá a salvação. Eu não encontrei um outro nome igual a esse, um nome que inspira a devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos a aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone.
já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul, há um lugar onde tudo é luz e o centro da glória é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Obrigado, arautos do Rei. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque em Jesus está o perdão. E nesta hora nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Em nome de Cristo. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 024 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.